Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Começamos mais um dia de trabalho, mais um dia falando em esportes para você. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta paga dívida e resolve Transferban. Diretoria deve começar a anunciar os novos jogadores a partir de amanhã, dia 11, quando abre a janela de transferências. Macaca tem acerto com 8 atletas que já estão integrados ao elenco alvinegro. Classificada na segunda colocação, Ponte vai até Catanduva enfrentar o time da casa na próxima fase da Copa São Paulo. Isso é síndrome do dedo nervoso. Guarani renova contrato com a Capa, fornecedora de materiais esportivos até o final de 25. A marca italiana prepara a apresentação de um novo uniforme ainda em janeiro. Pela segunda fase da Copinha, Bugre vai enfrentar o Corinthians, com dia e horário a serem definidos pela federação. Diretoria prepara anúncio de Chay, meia gostou do projeto de ser protagonista do Guarani. Diego Costa, reserva imediato de Tiquinho Soares em 2023, não renova com o Botafogo e está livre. A decisão foi tomada pela diretoria, que ainda cogitava uma permanência do atacante, porém, as exigências feitas pelo centroavante dificultaram o processo. Goleiro Santos acerta com Fortaleza por 3 anos após saída de Fernando Miguel para o Ceará. Porém, o Flamengo conversa com o Leão para o arqueiro se apresentar ao novo clube apenas no final de janeiro. A ideia do clube carioca é utilizar o jogador nos próximos jogos do Campeonato Carioca. Com 36 anos e às vésperas do Australia Open, Novak Djokovic admite pensar na aposentadoria. Um dos principais motivos é a distância com os filhos. O sérvio diz que está dividido entre não saber o futuro e ficar ao lado da família. Estou com o WhatsApp à sua disposição aqui, 971021493. Mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho mensagem de texto, a gente registra aqui no ar da Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro.
Em dia com a bola, focalizando a Copa São Paulo. No grupo 1, ontem tivemos em Tanabi, Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, Itanabi 2, Vila Nova 1. Em primeiro terminou Tanabi, em segundo ficou a Ponte. São 2 de cada grupo que se classificam. Então o grupo 1 cruza com o grupo 2. Em sendo assim, a Ponte vai pegar o Catanduva e o Tanabi vai pegar o Atlético Paranaense. Na segunda fase que vai começar, é mata. Terminou empatado, é pênalti. No grupo 9, em Tupã, Guarani 3, Operário de Ponta Grossa, Paraná 0. E Atlético Goianiense 3, Tupã 0. Em primeiro terminou o Atlético Goianiense com 100%, em segundo o Guarani. E o grupo 9 cruza com o grupo 10, o grupo do Corinthians. Ontem Corinthians e Marília empataram 0-0 em Marília. O Corinthians em primeiro, Marília em segundo. Então o Guarani vai pegar o Corinthians e o Atlético Goianiense vai pegar o Marília. Lembrando que ontem em Araraquara, Ferroviária 2, São Paulo 1. Ferroviária terminou em primeiro. A Ferroviária vai pegar agora o Gama e o São Paulo vai pegar o Ceará. Hoje jogam Palmeiras e Santos. O Palmeiras joga às 17 horas em Barueri contra o Oeste. Ambos estão classificados. Aqui tem que saber quem que vai terminar em primeiro. E no grupo 26, em Diadema, 21h45, Santos e Água Santa. Aqui também é a mesma coisa. Santos e Água Santa já estão classificados. Aqui tem que saber quem vai terminar em primeiro. Consequentemente, Palmeiras e Santos ainda não têm o seu adversário definido a próxima fase da Copa São Paulo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Estou aqui com o Gilberto Sufi e o Danilo Capucci na mesa de som, no corte das imagens e o que mais a gente precisar aqui. Precisar de uma água, não é? Um drink eles trazem também. O pessoal é muito competente, mas não quero drink não, pelo amor de Deus. Aliás, janeiro inteiro, Giba, eu vou passar sem beber nada. Nem um cálice de vinho não vou tomar. Nem uma, esquece. Não. Janeiro é lei seca total para Carlos Henrique. Janeiro é mês de fazer dieta. Dezembro nós exageramos demais. Aliás, a maioria das pessoas, né? Então, janeiro nós vamos segurar a onda aqui, viu, Giba? Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes. O Guarani é meu time de coração, mas está difícil de acreditar nas contratações. Na mesma que não está contratando, está contratado. Não entendi muito bem. Nossa, aí é demais. Acreditar na mesma que não está... Bom, enfim. Donizete, Jardim Conceição, é muito cedo ainda para você ficar pessimista, meu amigo. Vamos aguardar aí, o pessoal está trabalhando, existiu, né, e está acontecendo a continuidade do trabalho do Loser, não é? Existe uma estrutura no time, vamos deixar a bola rolar, né? O Campeonato Paulista vai começar daqui a pouquinho. Vamos aguardar e torcer para que essas contratações... Tá faltando gente, eu sei disso. Saiu muita gente importante, precisa chegar jogadores do mesmo quilate, teoricamente, mas o pessoal está trabalhando e vamos acreditar que o futuro seja legal. Um abraço para você, viu? Obrigado pela mensagem. Marcos Carvalho, a Ponte ontem administrou um empate, aquele time é muito fraco. Com certeza a Ponte não quis pegar o Atlético Paranaense. Agora eu acho certo, tá na regra. Marcos, pode até ser, mas eu não gostei do que eu vi, não. Eu acho que o time correu muitos riscos, risco de perder o jogo de verdade. Não sei se aquilo foi pensado, não, mas vamos aguardar a próxima fase. Me desculpa, mas drink na tradução simples é beber e beber inclusive água.
português nós já sabia, hein? Edivalmir. É verdade, cara. Mas você entendeu, né, Edivalmir? Você é sempre muito bem-humorado. Um grande abraço e um grande ano pra você, viu, Edivalmir? Mas eu não trato água como drink, não, tá? Mas já entendi o que você colocou. Um abraço. Bom dia, CH. Sabe nos dizer se veio mais algum dinheiro para o Guarani? Parece que no contrato de venda do Richard Rios, se ele atingisse algumas metas, entrava mais algum. Acácio do Proença. Não sei. Eu só sei que o pagamento foi feito em parcelas e graças a essas parcelas também do Richard Rios, o Guarani conseguiu viabilizar muita coisa em 2023, viu? Então, agora, se teve mais dinheiro, não sei, cara. Pessoal perguntando aqui sobre Taça São Paulo, o que eu achei. Mas eu vou comentar na sequência, tá, gente? Vou comentar na sequência. Eu acho que nem tá tudo certo pelo lado do Guarani, nem tá tudo errado pelo lado da Ponte. Essa categoria é assim mesmo. E não se julga um trabalho, na minha modesta opinião, por um torneio, porque não dá nem para chamar a copinha, com todo respeito, tá, gente? Eu não tô depreciando, não, de campeonato. Então, jogar 1h da tarde, tá com brincadeira. É um desrespeito aos atletas, ao futebol, enfim. Espero que o Luca venha para poder explicar ao Gé como se joga e mostrar raça com a nossa camisa. Abraços a toda a equipe. Darley do Anchieta. O Darley, eu não estou dizendo que é impossível, tá? Mas ontem eu chequei essa informação, eu tenho um companheiro de imprensa em Criciúma e a diretoria do Criciúma não confirma ainda, é especulatório ainda, mas existe uma tendência que se já não estiver conversando e é acertado, o Luca tem chance grande de jogar no Criciúma, tá, gente? Série A. Não é que ele não venha pra Ponte, não é impossível, ele adora a Ponte. A família gosta de Campinas, mas existe aí o clube que o formou, o Criciúma, na parada, tá bom? 11h43 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está nesta preparação, disputa do Campeonato Paulista, mas tem uma boa notícia, né? Finalmente o Transferban está solucionado, a dívida da Ponte Preta foi paga e com isso a diretoria pode começar a anunciar reforços aí. Jogadores que já estão treinando inclusive, né, CH, mas ainda não tiveram o seu anúncio oficial das suas contratações. A partir de amanhã, portanto, a Ponte deve começar a divulgar. Um levantamento aponta que de todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta é o que menos anunciou, né, reforços, ou seja, nenhum anúncio oficial de contratações. Amanhã abre a janela de transferências. A Macaca tem acerto com 8 jogadores, que inclusive já estão integrados ao elenco alvinegro. Quem está se preparando para voltar não é contratação, porque já estava fazendo parte do grupo, mas entrega ao departamento médico ao zagueiro Matheus Silva. Fala sobre a lesão no ombro e a expectativa pelo seu retorno aos gramados. Cara, foi um momento complicado para mim, tive uma lesão complicada. Eu acho que nenhum jogador gosta de se lesionar, ainda mais a lesão que eu tive, uma lesão no ombro, uma lesão chata para recuperação, mas estou feliz, fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus estou treinando faz um tempo, fazendo um trabalho físico e estou muito ansioso para poder voltar logo e ajudar meus companheiros, ajudar a Ponte Preta. Espero fazer um grande ano de 2024 aí. Boa sorte, né? Boa sorte ao Matheus Silva no seu retorno, que tudo corra bem, é um jogador de qualidade, já ajudou a Ponte Preta em momentos importantes. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta vai jogar contra o Catanduva, próxima fase da competição. A partida acontece na sexta ou no sábado, né? Provavelmente na sexta-feira, mas ainda não confirmado o dia e horário pela Federação Paulista de Futebol. A Ponte ficou em segundo lugar no seu grupo, agora joga contra o Catanduva. Deixa a sede onde estava em Tanabi, vai para Catanduva para pegar o time da casa. Informações da Macaca aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad, pelas suas informações. Eu vou falar da Ponte. Primeiro que o segundo tempo teve jogo, né? Os dois times mortos fisicamente.
trataram de economizar. Já estavam economizando, principalmente a Ponte, na parte física no primeiro tempo. Só que a Ponte quase quebrou a cara. Quase se complicou. Erros infantis de recomposição, de posicionamento da defesa, individuais de defesa. Time muito lento, muito lento. Então, das 3 partidas, o que a gente assistiu de aceitável no futebol do time da Ponte foi parte do jogo contra o Vila Nova. O restante não dá para aproveitar. Se é esse o futebol que o time tem capacidade de desenvolver, a gente não sabe. A próxima fase vai explicar um pouquinho da capacidade desse time. Agora eu fiquei preocupado. Eu me assustei ontem com o futebol de baixa qualidade da Ponte. Desorganizado, desatento, um time sem organização. Nem com a bola, nem sem. De qualquer maneira, a gente sabe que tem parte emocional, parte física, o campeonato é complicado, enfim, mas eu não estou dando desculpa, tá? Eu só acho que julgar um trabalho apenas por essas partidas é precipitado. Eu não farei isso. Acho que o Boaro é um cara que tem a sua qualidade, tem muitos jogadores lá que a gente sabe que também tem qualidade, mas ontem o que foi apresentado, das 3 partidas, assistir só um pedaço de uma partida aceitável é pouco também. Então, vamos ver se na próxima fase a Ponte melhora o seu condicionamento, principalmente técnico, e tem que avançar, né? Efetivamente tem que tentar vencer para avançar. Gleger Zorzin, chegando agora para comentar a Ponte. Fala, Gleger. A Ponte Preta que estava apenas esperando resolver essa questão do transfer ban, né, para estar regularizando, anunciando as novas contratações. Eu acho importante, claro que os atletas, a grande maioria já estão aí no Majestoso, né, fazendo a pré-temporada, treinando juntamente com o elenco. E ótima notícia, viu, CH? Ótima notícia, não tenha dúvida. A Ponte agora pode inscrever aí os seus jogadores e pode anunciá-los. E Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte conquistou aí, apesar de não ter jogado bem, de ter tido um resultado ruim, na minha opinião, empate em 2-2. A Macaca conquistou a vaga, está na próxima fase da Copa São Paulo, mas o Edson Boaro vai ter trabalho, hein? Tem que arrumar esse time aí. Tem que arrumar esse time porque vai passando as fases, as coisas vão complicando, vão ficando mais difíceis. Então a expectativa é de que possa ajustar e a Ponte possa conquistar aí novas vitórias e novas classificações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, CH. Deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo, tá dizendo que eu sou muito exigente com os garotos. Tá bom, tá registrado aqui, Ronaldo. Um abraço para você, obrigado pela mensagem. Quem saiu bonito na cena ontem foi o Atlético Gloriense, com a sua singela participação, dando canseira num time tradicional como a Ponte na Copinha. Seria bom a diretoria da Ponte rever conceitos. Renato Grácia, 11h49 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Retornando, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que segue em Águas de Lindóia nessa segunda parte da preparação ou da pré-temporada para a disputa do Campeonato Paulista. Segunda-feira retorna a Campinas e a partir daí, né, faz a última semana de preparação para o jogo contra o Corinthians, abertura do Campeonato Paulista dia 21, lá na Neoquímica Arena em São Paulo. O Guarani, que já anunciou reforços, né, contratou bastante gente, mas ainda não terminou ou não fechou aí esse projeto de contratações. Outros nomes devem ser anunciados aí para reforçar o time na temporada 2024. A certeza, CH, é que nós teremos um Guarani bastante diferente, né, um time bastante modificado nesta temporada, se comparado ao ano passado, com relação ao time que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani vai pegar o Corinthians, né? Primeiro jogo do profissional no Campeonato Paulista vai ser contra o Corinthians e na Copinha, na próxima fase, o Guarani, que ficou em segundo lugar no seu grupo disputado em Tupã, vai jogar contra o Corinthians. O dia e horário ainda não está definido pela Federação Paulista de Futebol. A partida deve acontecer na cidade de Marília, onde o Corinthians jogou toda a primeira fase. É o Guarani, firme e forte na Copa São Paulo de Futebol Júnior, classificado à fase seguinte também nesta reta final de preparação do time profissional. O Chay deverá ser anunciado oficialmente nos próximos dias, né? Já está contratado. Guarani, portanto, se preparando aí para mais uma temporada, CH. Assistindo o time, nós fizemos parte do jogo, né, do Guarani. A transmissão foi do jogo da Ponte. Tivemos problemas técnicos
desde a geração do jogo da Ponte, então a gente passou para o jogo do Guarani. E eu já tinha assistido parte de alguns jogos, dos 2 primeiros jogos, e já tinha gostado do que vi. Ontem eu gostei também da parte de alguns momentos que assisti da vitória do Guarani 3-0. Gostei. Agora, vai pegar o Corinthians, né? Que é um dos favoritos para a Copa, e tomara que o time consiga, com personalidade, fazer um jogo arrumado e aí torcer para que as coisas deem certo e o Guarani consiga sobreviver contra o forte Corinthians, que é o favorito para vencer o jogo. Será que a torcida bugrina não está criando muita expectativa em cima do elenco montado? Eu acho limitado, perto do ano passado. Gabriel Pereira está registrado aqui, como diria aquele. E para comentar o Guarani, ele está de volta. Gleger Zorzin. Diretoria do Guarani se prepara para anunciar o Chay, né? Ótima contratação, na minha opinião. Importante a chegada de um jogador desse nível, né? Já tem aí o Camacho também, que é um jogador que vem para ajudar, que vem para um setor de meio de campo. O Guarani que precisava arrumar esse setor, né? O ano passado a equipe, nas mãos do Humberto Louser, teve uma belíssima arrancada no momento em que ele ajusta o meio de campo. E eu não tenho dúvida que com esses jogadores aí o Guarani terá um setor realmente muito forte, setor de meio de campo. Então, o torcedor está na expectativa aí do anúncio desse bom jogador, o Chay, que chega para ajudar, que chega para compor, e não tenho dúvida, vai brigar por uma das vagas no time titular com o Regis. O Regis que conquistou aí a permanência no elenco para 24, então vai ser uma disputa bem legal, viu, CH? Agora, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guarani com uma belíssima vitória, jogando um futebol convincente, conquistou aí a vaga para a próxima fase e vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians que não começou bem a copinha não, tá? Tudo bem que foi lá, venceu de goleada a primeira partida, depois ganhou de um magro 1-0 do Bangu e acabou empatando com o Marília ontem, conquistando a vaga. Então, eu acredito muito, se o Guarani continuar nessa evolução na Copa São Paulo, tem tudo, CH, para mandar o Corinthians, o Timão, né, um dos maiores vencedores da Copa São Paulo, de volta para casa. Essa é a expectativa do torcedor e, repito, se continuar nessa crescente, o Guarani tem tudo para eliminar o Timão. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes, Copa São Paulo. Ontem a Ponte jogou em Tanabi contra o Atlético Gloriense do Sergipe. E os gols foram no primeiro tempo, hein? Bebê, a 8 minutos, 1-0 Gloriense. Vinícius Jesus de falta empata para a Ponte. De novo Bebê, 2-1 Gloriense. E no final do primeiro tempo, Luan empatou para a Ponte e ficou em 2-2. A Ponte com Vinícius no gol, João Gabriel, Natan, Diego Leão e Cauã, Diego Domene, Vinícius Jesus, depois Gustavo Flores e André, depois Bruno Henrique, Thiago Montelo, depois Cauã, Yuri, depois Isaac e Luan, depois Nicolas. O técnico Edson Bobrão, a Ponte pega na próxima fase, que é eliminatória, é mata, se terminar empatado é pênalti, então a Ponte vai pegar o Catanduva. E o Guarani jogou em Tupã contra o Operário de Ponta Grossa. Primeiro tempo 2-0 Guarani,
Gols de Vini Amaral, zagueiro, e de Rafael. E aos 23 do segundo tempo, o Bruninho marcou o terceiro e ficou nisso. Guarani 3, Operário 0, o Bugre com Álvaro no gol, Vinícius Amaral, depois o Felipe Zamboni, o Caio Eric Lacerda, depois Lucas Flor e João Nogueira, depois João Pedro, Rafael, Matheus Couto e o Theo, depois Nicolas Felipe, Cauê, Vitinho, depois Eliseu e William, depois Bruno Paulo, o técnico Jairo Blumer. O Guarani vai pegar na próxima fase o Corinthians. Então é o seguinte, Ponte Catanduva, Guarani Corinthians na próxima fase, ainda sem data, e aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e lembrando que a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área somente para você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Apaixonado por